Antes, eu preciso trazer um pouco de noticiário nacional. Alguns parlamentares estão pedindo a suspensão da portaria do Ministério do Trabalho que obriga o acordo coletivo para a abertura de comércio aos domingos e feriados. Dá uma olhada nessa matéria da Janaína Camelo. A portaria revoga a decisão de 2021, que previa autorização permanente a alguns setores da economia para que pudessem abrir o comércio aos domingos e feriados. Com a mudança decidida pelo Ministério do Trabalho, esses setores só podem manter os estabelecimentos funcionando nas datas específicas se houver acordo entre patrão e empregado firmado em convenção coletiva, ou seja, com a intermediação de um sindicato, que poderá cobrar uma taxa para realizar a reunião. Até então, a decisão sobre o que abre e fecha aos domingos e feriados era restrita ao empregador. Entre os afetados pelas mudanças estão supermercados, farmácias e o comércio varejista em geral. Entidades representativas dizem que foram pegas de surpresa com a decisão do governo. A Frente Parlamentar de Empreendedorismo apresentou propostas para suspender os efeitos da medida. Uma delas é um projeto de lei e já há outros 17 projetos de decreto legislativo apresentados até agora pedindo a revogação da nova portaria. O presidente da frente, deputado Joaquim Passarinho, do PL, chamou a decisão do governo de retrocesso e disse acreditar que a medida tenha sido tomada para beneficiar sindicatos trabalhistas. Para nós é um retrocesso tirar essa livre negociação. Então a frente parlamentar está imbuída de trabalhar isso, estamos falando por líderes. A reunião de líderes hoje, líderes nossos do PL, do PSD, do PSDB, diversos outros partidos, já vão solicitar ao presidente que possa pautar esses PDLs o mais rápido possível. A minha opinião particular de acordo de campanha para trazer receita para sindicato. Se não vamos falar da volta do imposto sindical obrigatório já, mas ninguém esperava que isso viesse. Para nós foi uma surpresa isso vir somente nesse momento. Os deputados tentam convencer o presidente da Câmara, Arthur Lira, a pautar no plenário uma das propostas que pedem a suspensão da nova portaria. O ideal, segundo eles, seria revogar a medida até a próxima semana, a fim de evitar prejuízos maiores às vésperas das festas de fim de ano. Os parlamentares dizem que já conversaram com o governo e que o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, prometeu uma reunião com os envolvidos ainda esta semana. Muito bem, gente, está aí a reportagem da nossa Janaína Camelo, que vai trazer uma discussão aqui, principalmente com o Felipe Monteiro. Meu querido Felipe Monteiro, eu queria te perguntar o seguinte, me ajuda a entender a lógica. O presidente da República disse recentemente que 2024 tinha que ter menos feriados para ajudar o PIB a crescer. Mas, ao mesmo tempo, ele quer dificultar o trabalho aos feriados. Qual é essa lógica? A lógica é simples, Paulinho. O trabalhador no Brasil, ele é hipossuficiente. O trabalhador do Brasil, no momento que as famílias estão endividadas, eles rapidinho. No momento que as famílias estão endividadas, né, aceitam qualquer coisa para trabalhar no fim de semana. É a tal precarização do trabalho. E quando as pessoas falam que o Lula e o Ministério do Trabalho está dificultando o trabalho no fim de semana e feriado, essa é uma visão completamente errada. Não está, isso é mentira. O que está na portaria é que tem que ter uma convenção, um acordo coletivo entre trabalhadores e empregados a fim de regular o trabalho no fim de semana e feriado. Não tem nenhuma proibição de trabalho no fim de semana e feriado. Tá mais fácil ou mais difícil? Não tem nenhuma. É só um obstáculo, né? Está mais precarizado ou está menos precarizado do que antes? Mas responda a pergunta. Está mais fácil ou mais difícil que antes? Está igual. Está igual. Igual? Eu acho impressionante. Um ponto que eu acho impressionante... Como é que está igual? Mano, ponto que eu acho impressionante... Se está igual, para que teve a portaria? As pessoas têm medo de negociar, de sentar e dialogar. Qual o problema do patrão? Tem medo. Qual o problema do patrão sentar na mesa com o empregado? Mas não é com o empregado. Agora é com o sindicalista. Agora vai ter que ser Tem que ser com o sindicalista, não com o funcionário. A questão por trás é que o trabalhador, ele é hipossuficiente. A verdadeira... Tem uma relação... Isso é paternalismo. Paternalismo. Os escravocratas também diziam, os escravos são hipossuficientes, não conseguem ser donos de sua própria vida. Que benevolência.
equivalência. É verdade. Falta equivalência. Vamos cuidar das pessoas, eles não conseguem ser donos da própria vida. Pelo amor de Deus. Era assim, vai pegar os argumentos, eram todos assim. Esse paternalismo atrasa o Brasil. Os escravos não eram pessoas, esse argumento não funciona. Claro que eram pessoas. Não era considerado pessoas. Não era considerado pessoas. O argumento escravagista usava da benevolência. Que dizia benevolência? Que somos aqui cristãos que estão cuidando de pessoas que não conseguem ser donas da própria vida. Esse era o argumento escravocrata, que atrasa o Brasil, que trata o trabalhador como se fosse uma criança. Puta, mas eu não entendi a lógica. Você não me explicou a lógica. Não, ele foge. Você deu uma bela de uma... Não, primeiro é o seguinte, direita, é um absurdo. Foi, fez o contorno no quarteirão e ainda não chegou. É um absurdo esse argumento do Mano querer relacionar a questão da escravocrata, dos escravos, que eram considerados mercadorias, não eram considerados pessoas, com a questão dos trabalhadores no Brasil. Havia muitos escravagistas que usavam o argumento de que eles, na verdade, estavam sendo cristãos benevolentes porque os escravizados não tinham condições de cuidar da própria vida sozinhos. Esse argumento é muito ruim, Pepe, porque a gente precisa tratar adultos como adultos. Vamos lá. O verdadeiro precarizado no Brasil é o trabalhador informal, que não é pego por esse tipo de regulação, que, na verdade, acaba sendo ampliado por esse tipo de regulação. Porque quando você cria mais dificuldades para o trabalho formal, você aumenta a informalidade. Que mais dificuldade? Eu acho impressionante isso. As pessoas não conseguem entender que o momento do mundo é de precarização do trabalho. Né? A maior precarização no Brasil está no trabalho informal. Mano, deixa eu acabar de falar aqui. No nível do Brasil, com desemprego alto e com regras trabalhistas completamente atrasadas, o que gera é informalidade. Um dos maiores atrasos das regras trabalhistas é justamente a força do sindicato. Você não deixa eu terminar de falar, cara. Imagina, eu não falei nada até agora, eu só tô falando isso. Deixa eu terminar uma ideia aqui. Eu não consigo terminar uma ideia. Vocês querem falar e depois eu falo?